Bom dia a todos, irmãos, queridos, que estamos juntos aqui nessa sala, neste movimento do Espírito Santo em nossas vidas. Hoje eu quero falar para vocês uma coisa que tem tocado muito meu coração nesses últimos tempos. Pastor Wagner, quando me procurou para eu poder trazer a mensagem, pedi a Deus, como sempre, para que Ele pudesse me dizer o que eu deveria falar. E peço a Deus que as minhas palavras tão humanas possam ser apenas instrumentos dele para que chegue ao coração de você, querido irmão, querida irmã, aquilo que Deus espera de nós nesses últimos dias. A gente tem visto aí algumas mensagens poderosas e Deus tem falado com a gente claramente na sala. Cada irmão que tem pregado, cada pastor. Eu me lembro muito bem do sermão do meu pastor Leomar, não sei se ele está por aí, mas ele foi o pastor que me batizou. Eu e minha irmã batizamos juntos. Ele também foi meu pastor, foi meu diretor. Quando ele falou de Aline, eu me lembrei lá em 1987, quando ele foi meu diretor lá no IAN. É uma menina muito fantástica, meio maravilhosa. E ele colocou uma coisa muito clara que também no meu coração bate muito forte: Jesus já está voltando. Né? Eu me lembro do termo que ele usou assim: Jesus está virando a esquina. E esta é uma grande verdade, e por isso nós devemos ter atenção a essa realidade. Nós sonhamos com uma terra diferente, estamos aí tentando, pela eleição, conquistar alguma coisa melhor para o nosso país, e temos que trabalhar. Somos de duas cidadanias, a principal é do céu, mas estamos aqui como embaixadores do céu, e Jesus está voltando, mas devemos fazer o melhor por aqui, pelo nosso Brasil e por esse mundo. Então, essa grande verdade que Jesus está voltando é clara. Pastor Paulo Prazeres pregou algum tempo atrás sobre a sacudidura. E isso acontece no povo de Deus para que aqueles que estão buscando o Senhor, estão deixando o Espírito Santo guiar a sua vida, possa estar preparado para ser luz para este mundo. O mundo hoje, mais do que nunca, está precisando da luz de Deus, que vai ser por meio do seu povo. E vemos aí o pastor Lucas, na semana passada, trazendo mensagens maravilhosas para a gente, baseado naquilo que é o personagem principal do santuário, Jesus Cristo, né? Ele falou isso no Apocalipse do Velho Testamento, lá no livro de Daniel. Fantástico, foi uma bênção. Eu fiquei maravilhado, e é sempre bom ouvir o pastor Lucas falando para a gente dessa revelação maravilhosa, que as profecias, eles nos ensinam sobre Cristo. Os detalhes mais importantes é o que Cristo faz, e a vitória que ele teve, e a vitória que ele passa para o seu povo, e ele prometeu essa vitória para o seu povo. E é em cima disso, chamados para sermos o povo vitorioso de Deus, que eu quero conversar com você um pouquinho sobre uma passagem que tem me chamado a atenção, lá em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. É o que nós conhecemos como chamar Israel, né? Aquele ouve, ó Israel. E isso tem tocado muito no meu coração, porque ali estão os princípios básicos de Deus para a vida cristã. E por incrível que pareça, a Sala 57, não sei se diretamente viu isso aí, mas com certeza o Espírito Santo viu essa realidade e tem procurado ensinar essa estrutura básica, simples, da vida do povo vitorioso de Deus. E, com certeza, hoje nós podemos ter essa vitória com a plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Creio que Deus, ele se revelou a Israel e vai se revelar a nós também. Por isso, eu quero convidá-los para que a gente possa ler a palavra de Deus. E olha que nós estamos também bem perto, bem próximo das portas de Canaã celestial. Então, Deuteronômio foi escrito nesse contexto. Moisés iria descansar, mas o povo iria entrar em Canaã, e aqui está o mesmo momento que estamos vivendo hoje. Já está na hora de irmos para Canaã espiritual. E vamos, então, ler o texto. Olha o que é que ele diz. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, nós vamos ler até o verso 8, até o verso 9. Diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E ele continua: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua força ou poder, algumas traduzem assim,
E essas palavras que hoje te ordeno, olha que coisa interessante que ele fala, estarão no teu coração. Amar a Deus tem que estar no nosso coração. E ele ainda continua. E as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelos caminhos, deitando-se, levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu vejo aqui a intensidade que deve tomar o povo de Deus no conceito de viver o amor. O amor para com Deus, o amor para com o próximo, isso a gente vai ver aqui, essa importância tão grande para o tempo de hoje. Deus nos chama para viver o seu caráter. E o caráter de Deus é o amor. Como é que podemos viver essa realidade? E é interessante que Paulo coloca lá em Hebreus, capítulo 13, verso 8, que o Deus de ontem, de hoje e eternamente é o mesmo. As verdades de Deus para o seu povo são as mesmas. O caminho que ele traça para guiar o seu povo é o mesmo. O Espírito Santo não começou a trabalhar com o povo de Deus lá no Pentecostes. Ali foi uma dotação do Espírito Santo para como é que eu posso dizer assim? Para um momento especial da pregação sobre Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo só pode usar aqueles que já estão sendo guiados por ele. Então é importante entender que esse mesmo Deus de ontem tem a mesma simples fórmula para que seu povo possa viver a plenitude do Espírito Santo, a plenitude do amor, a plenitude do caráter de Cristo. E dentro disso aí, nós queremos trabalhar essa realidade. Eu quero lembrar para vocês que o mesmo chamado que Deus fez para Israel, continua fazendo para nós hoje. Não somente a igreja adventista, mas todos aqueles que desejam viver a verdade do povo de Deus. E esse chamado foi bem firme lá em Apocalipse capítulo 10, verso 11, quando Deus diz, ó, importas que profetize a povos, nações, línguas. Ou seja, olha, o mesmo chamado para Abraão, o mesmo chamado para o povo de Deus, o mesmo papel que Israel deveria fazer lá em Canaã, é o mesmo papel que você, querido irmão, nós, queridos irmãos, da Sala 57, devemos fazer hoje. Levar a luz que é Cristo àqueles que estão ao nosso redor. Deus deseja que nós sejamos e aquilo que ele espera, sermos o povo dele, o povo que vive a mensagem do reino e um povo que testemunha da mensagem do reino. Então, a gente percebe claramente isso. E mexendo ainda um pouquinho com o Apocalipse para trazer a este conceito, para a gente entender a importância nossa hoje, quando Deus diz que devemos mostrar que amamos a Deus, quando guardamos o mandamento. E Apocalipse deixa bem claro que a igreja remanescente, a igreja vitoriosa, a igreja triunfante, é uma igreja que vai guardar os mandamentos de Deus e vai testemunhar Jesus Cristo, vai viver a fé de Jesus Cristo. E a beleza dessa mensagem é linda, porque a base é a mesma. Como é que podemos fazer isso? E aqui, o chamar Israel, Moisés está dizendo, olha, lembre-se, é isto aqui que precisamos. Aqui está todo o resumo do que podemos ver. Jesus fez esse resumo também lá em Mateus, capítulo 22, verso 37. Quando vivemos essa realidade por completa, então nós vamos ver detalhes importantes. Então vamos pontuar alguns detalhes aqui dessa mensagem de Moisés para o povo de Israel, que foi uma inspiração do Consolador, para que nós possamos também viver essa realidade cada dia, na nossa vida particular, em nosso lar, em nossa comunidade religiosa e para a nossa vizinhança e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, o primeiro ponto aqui a destacar é o que Moisés coloca aqui. O Senhor é o único Deus. É interessante que a gente vai para o Novo Testamento e existe uma outra proposta única da realidade que devemos ter. Lá em João capítulo 14, verso 6, eu vou citar aqui para a gente poder adiantar, a Bíblia diz que Jesus é o único caminho. Ele fala assim,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A revelação de Deus, do amor de Deus, da plenitude de Deus para nós é Jesus Cristo. Ele é o único. Ele é o único. Deus é o único. E a gente precisa colocar Deus como o nosso única prioridade, ou melhor dizendo, a principal prioridade desta vida com o único Deus. Nós precisamos colocar Deus como prioridade. E o próprio Jesus Cristo, quando pregou na sua primeira mensagem, aquela mensagem do monte, ele colocou claramente isso lá em Mateus 6,33, quando disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Olha, são os valores do reino de Deus que tem que estar em prioridade na sua vida. Buscar a Jesus Cristo, estar com ele, viver com ele, viver os princípios do reino de Deus. Isso é de suma importância nos dias de hoje. E é interessante que Deus é um Deus relacional. Ele quer estar conosco, ele quer participar. Ele não quer somente ser um Deus para ser adorado, ele quer ser um Deus ativo, participativo. Ele interage conosco. A gente vê isso quando ele fala para o povo de Israel lá no deserto: olha, me faça um santuário, eu quero estar habitando no meio de vocês. E ele fala isso também para nós hoje. E aqui está o grande segredo da vida do povo de Deus nos últimos dias, na plenitude do povo de Deus. Somos chamados para isso. Lá em Apocalipse 3:20, ele fala claramente: eis que estou à porta e bato. Por que ele está batendo na tua porta, no teu coração, querido irmão, querida irmã? Porque Jesus está batendo todo dia. Quando você levanta, ele já vai lá, ó, eu estou querendo estar com você. Por que ele faz isso na sua família? Quer estar com a igreja? Quer estar com a nossa nação? Por quê? Porque só ele pode arrumar a casa. Só ele pode preparar a comida da vida eterna. Só ele pode ajeitar tudo que você precisa. Sem ele, você passa fome espiritual. Sem ele, você está na nudez espiritual. Sem ele, você é um pobre espiritual. E ele deseja habitar conosco. Esse Deus único é um Deus que está presente, está ativo. Ele nunca nos abandonou, vai estar conosco todos os dias da nossa vida. E é interessante que Paulo coloca isso claramente quando diz que esse amor de Deus é tão grande que ele prova esse amor morrendo por nós, sendo ainda nós pecadores. E aí vem agora a resposta de nós pecadores, o feedback nosso de pecador a esse Deus, entendendo que ele tem que ser o nosso único Deus. Muitos deuses têm aparecido em nossas vidas. A religião pode se tornar um Deus. Pessoas podem se tornar deuses na nossa vida. O nosso eu é um dos piores deuses que existem. E o pastor falou isso na oração. Esse talvez seja o maior diabo que a gente tenha. A gente precisa dar um feedback a esse nosso Deus, dizendo: Senhor, o Senhor é o nosso único Deus. E se ele é o único Deus, a gente ouve e obedece. Não existe igualdade aqui. Existe soberania, sucerano e vassalo. E não é no desequilíbrio do homem, é no amor e no reino perfeito de Deus. A gente precisa colocar Deus como nosso Deus. E aqui vem a parte muito importante: como fazer isto, como Deus deve ser o nosso único Deus, para que a gente possa entender a vida na eternidade. A gente precisa viver essa eternidade aqui e agora, e é na presença desse Deus maravilhoso. E aí ele completa: amarás ao Senhor teu Deus. A gente tem falado muito aqui na sala sobre amor incondicional. O amor incondicional, além de falarmos, de ser expresso, isso tem que acontecer, né, pastor Wagner, o tempo todo. A gente tem que dizer: eu te amo, eu te amo. As pessoas precisam viver mais uma vez isso aí. E é tão gostoso quando você fala isso em casa, quando você fala isso para Deus, quando você acorda, quando você chega e fala isso para as pessoas que estão lá fora, e você demonstra isso. Esse amor incondicional é um amor prático. É um amor incondicional diretamente para Deus. É um amor incondicional também diretamente para o seu próximo. É o amor de Deus para conosco. E Deus não espera outra coisa. Temos o amor fraternal, temos o amor eros, entre o homem e a mulher. É importante colocar que Deus ensinou que era entre o homem e a mulher. E este amor incondicional que Deus colocou no nosso coração, que deve nortear todos os outros tipos de relacionamento. É interessante que ele fala claramente sobre isso.
Lá em Deuteronômio, capítulo 10, versos 16 a 19, ele coloca claramente que nós devemos amar o nosso próximo. Isso não é uma verdade do Novo Testamento, isso não é uma coisa que Jesus Cristo inventou lá. Jesus Cristo já colocou para o povo de Israel aqui. Olha, vocês vão entrar em Canaã, vocês têm que amar o próximo, vocês têm que amar as viúvas, você tem que amar os necessitados, você tem que amar o estrangeiro. Olha que coisa interessante, eles foram para lá, a gente sabe toda a dinâmica do Herem, a questão dos povos que tinham renegado a Deus por completo, é uma questão da justiça divina, mas Deus tinha um papel para Israel ali em Canaã, era para que o amor incondicional de Deus por toda a humanidade pudesse alcançar a todos que quisessem, a todos que desejassem. E hoje Deus levanta um Israel, colocou você aí perto de sua comunidade para você amá-la incondicionalmente. Deus colocou você nessa família que você vive, talvez cheia de dificuldades, família disfuncionais, mas Deus quer que você também ame essa família incondicionalmente. Faz parte do Deus ser o nosso único Deus. Viver esse princípio é sumamente importante para a gente se declarar que conhecemos a Deus, que Ele nos conhece e que, com isso, nós estaremos com Ele eternamente no céu. O povo que vai para o céu é o povo que aprendeu aqui a amar incondicionalmente. Aqui vem um outro ponto agora importante, que é, Deus fala assim, essa mensagem, Moisés fala para o povo, essa mensagem deve estar no seu coração. A única forma de ter em nosso coração uma mensagem do amor e viver essa realidade é viver diariamente a ação do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos deixar que o Espírito Santo faça isso. E é uma coisa que tem que ser diligente, tem que ser uma coisa diária, constante, tem que fazer parte da nossa vida em cada momento, em cada local, em cada situação. É a vida no Espírito que a igreja fala, que o Salmo 57 fala, Gálatas 5, 22, 23, precisa ser vivido com essa intensidade, tem que ser algo diligente, constante. A palavra de Deus nos diz claramente lá em Salmo 119, verso 11, olha, escondi a tua palavra em meu coração. Lá usa a palavra pecar, me permita fazer colocar uma outra palavra aí que realmente representa a palavra pecar, pecado lá no Velho Testamento. Eu coloco assim, escondi a tua palavra no meu coração para não me desviar de ti. Olha que coisa interessante. Quando a gente coloca a palavra de Deus no nosso coração, e aqui vem a intensidade que devemos ter com a palavra de Deus. E o salmista Davi coloca lá no Salmo 1, verso 2, de que a gente tem que meditar na palavra de Deus, na lei de Deus, de dia e de noite. Olha como é interessante. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Isso tem que ser a base da nossa vida. Como podemos fazer isso? Nós temos que colocar nosso coração. Como? Devemos viver a palavra de Deus o tempo todo. Não adianta a gente dizer, eu amo a Deus, e a gente não vive a palavra de Deus, porque nós não vamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Porque o próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, disse que quando o Espírito Santo estiver conosco, ele vai nos guiar em toda a verdade. Então, a gente precisa entender que amar a Deus é viver aquilo que está na palavra. Portanto, devemos ser diligentes na vida no Espírito, estudando a palavra de Deus. Isso é uma coisa mais do que importante que devemos viver. E outra realidade aqui é quando ele fala assim, nós devemos inculcar isso nos filhos. Essa palavra inculcar me chamou a atenção. É a palavra xanã, né? E ela quer dizer afiar. É como se fosse amoldar uma espada. Você imagine, na hora que você vai para a batalha, quando o soldado é para a batalha, ele ia ali no ferreiro, né? E ali amolava. A pior coisa é quando você vai fazer alguma coisa na cozinha e a faca está cega. Ela não corta direito. Nós temos que... A palavra é uma espada de 2 gumes, ela tem que estar no nosso coração, e a nossa vida, os nossos filhos, a nossa igreja precisa estar afiada. O inculcar nos seus filhos aqui, gente, é colocar ela no caminho certo. Aí vem aquele princípio da comunidade saudável. Como é que podemos estar na comunidade saudável? Talvez a gente esteja correndo com tantas coisas na igreja, quando a base principal, que é a família, deveria ser muito mais investido de
coisas para que possa fortalecer. Família não é somente a base da sociedade, é a base do povo de Deus, é a base da igreja. E talvez aqui está uma coisa importante, queridos. Muitas vezes estamos correndo para resolver tantas coisas, mas não estamos resolvendo nosso lar. Estamos correndo para ganhar tantos lá fora e perdendo de casa. Família deve ser o nosso maior investimento. O pastor Jairo orou sobre isso, a questão de tantas famílias disfuncionais hoje. Por quê? Porque muitas famílias foram afastadas do povo de Deus, foram afastadas do próprio Deus. A gente tem ensinado nossos filhos que a prioridade é o trabalho, o dinheiro. A gente tem ensinado muitas vezes aos nossos filhos que a prioridade são as atividades seculares. A gente vive em torno de conseguir casas, conseguir tanta coisa. Foi o que eu sonhei hoje. Não adianta nada essas coisas todas, quando chegar na volta de Jesus, não vão ter valor nenhum. Daqui a um dia tudo isso vai se perder. E a gente não pode deixar de investir, tanto financeiramente como tempo, em levar nossos filhos a ter a Deus como o único Deus, amando a Ele sobre todas as coisas, colocando isso no coração deles. E aí vai ser uma continuidade. Os filhos aprendendo, vão passar para os outros filhos, e é interessante como Moisés descreve, né? É nos umbrais da porta, é sentar ou levantar, o tempo todo. Maria e José fizeram isso com Jesus. Os valdenses faziam isso com as crianças, porque as crianças valdenses estavam até prontas para morrer por Cristo, porque a ideia de Deus ser o seu único Deus, de viver este amor incondicional, de viver no Espírito Santo, a diligência no coração, de estar lá dentro da palavra de Deus, isto faz diferença, e aqui está a diferença que devemos fazer. Talvez hoje precisamos, quem sabe, pensar um pouco sobre isso. Eu me lembro que minha mãe contou uma história para mim. Eu estava já fazendo teologia no ano de 94. Meus pais se mudaram do Cabula 6, onde morávamos, ali, e fomos para o bairro da Boca do Rio, em Salvador. E minha mãe conta que no dia que estava indo embora, Dona Mara, que é uma pessoa que a gente conheceu logo quando chegamos lá em 80, e fizemos aquela amizade, era uma família que ficava em um bloco à frente do nosso, e ela foi lá abraçar minha mãe, e começou a chorar. Você sabe como é que essas mulheres emotivas, né? Dona Mara tinha um coração tremendo, e ela estava chorando, e ela falou uma coisa para minha mãe que chamou muita atenção da gente. Ela falou assim: o que é que eu vou fazer nos meus sábados pela manhã agora? O que é que eu vou fazer no sábado pela manhã? Todo dia eu acordava cedo só para ver vocês saírem como família para a igreja, todos arrumados, juntos como família. Olha que coisa interessante, minha mãe nunca soube disso. Moramos 15 anos juntos e Dona Mara levantava todo sábado pela manhã para ver a família saindo para a igreja junto. Percebe como é importante? Eu agradeço a Deus, sou um pastor hoje e tenho convicções dessas coisas que falo, porque Deus mostrou para mim isso através de minha família. Meus pais nunca deixaram de dar para a gente a lição da escola sabatina, aí, de repente, na sua igreja, a lição dominical, se você vai aos domingos à igreja. Nunca meu pai deixou de pegar no pé da gente para poder estudar a Bíblia. Eu, particularmente, até conhecia muito mais histórias e personagens e versos bíblicos na minha infância e adolescência do que hoje, por que pareça. Porque nossos pais pegavam no pé. E, graças a Deus, meus pais hoje têm os 3 filhos liderando igreja, trabalhando igreja, vivendo igreja, ensinando isso para os seus filhos, porque isso foi vivido. Amar a Deus, ter a Deus como único Deus, não exclui a nossa pecaminosidade nem as nossas limitações, mas nos dirige para que elas sejam vencidas por meio da diligência do Espírito Santo em nossas vidas. E, chegando ao final daquilo que estamos falando para vocês, aqui vem uma questão importante. Um conselho para aqueles que quiserem, leia o capítulo 1 do livro Orientação à Criança. Esses dias preguei na sala de mães de oração a importância da escola do lar. Você vai ver como a serva do Senhor, Ellen White, é orientada a dizer como deve viver no lar e a importância que ela tem. Podemos restaurar muito o mundo se começarmos a restaurar a nossa família, levando a família a ter a Deus como único Deus e amando Ele sobre todas as coisas e ajudando a amar o próximo.
Então, para finalizar, qual é o resultado disso? A gente vai ver quando a gente começa a ver o livro de Deuteronômio, aquela realidade que Deus tem para eles, quando a gente para um pouquinho para perceber, desde o chamado de Abraão. Quando Abraão foi chamado, né? Chamado, ele disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, todos os povos da terra. Deus chama Israel agora, chama Israel, ó Israel, vocês vão me amar, eu sou o único Deus, e o mundo todo vai ser abençoado por vocês. Deus chamou para ser luz, e é interessante como isso é bem claro. Ele diz assim: olha, vocês são nação santa, é um sacerdócio real. Pedro coloca Êxodo 19:6 de uma forma tremenda. Vós sois nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? A fim de levar a maravilhosa luz para aqueles que estão nas trevas. E eu gosto muito do texto de Zacarias 8:23. E esse texto nos chama a atenção porque mostra a missão atrativa. A missão atrativa. De que forma a gente pode ver isso aí? Claramente, quando diz que vai passar um levita, 10 pessoas vão pegar na orla do levita e vão dizer: nós vamos com você. Por quê? Em outras palavras, parafraseando aqui, vocês amam a Deus, vocês são maravilhosos, vocês são bênção, vocês vivem no Espírito, vocês andam lindo, a família de vocês está funcional, vocês estão dando o caminho do Senhor, vocês demonstram amor para todo mundo, vocês vivem outra realidade, vocês vivem um outro reino, nós queremos pertencer a esse reino. É esta a realidade que vai acontecer. É este o plano de Deus para esses últimos dias, e ele fala isso claramente, quando lá em Apocalipse 18, verso 1, diz que eu e você, que somos o anjo do Senhor, iremos iluminar o mundo com a glória de Deus. Gente, como é importante voltar às bases que o Senhor estabeleceu para o seu povo, e Moisés agora lembra ao povo de Israel. Não se esqueça, irmãos, nós precisamos testemunhar de Cristo. Qual será o resultado disso? A Bíblia nos diz que terá uma multidão incontável, incontável, incontável de salvos, vivos. Eu creio piamente que Apocalipse capítulo 7, ali, a partir do verso 9, a grande multidão que descreve ali é a multidão dos 144 mil. 144 mil é um número simbólico de quem? Do povo de Deus. E lá diz que quando João virou e viu, ele viu a multidão incontável. O que Deus quer fazer nesses últimos dias é salvar uma multidão incontável. E como é que isso vai começar? Como é que isso vai acontecer? É aquilo que nós temos sempre falado aqui. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E não tenha dúvida, quando amamos a Deus, porque Ele é o nosso único Deus, Ele é a prioridade de nossas vidas. Quando nós vivemos para Ele com intensidade, ensinamos isso para os nossos filhos como prioridade do nosso ensino, prioridade à base daquilo que vivemos. Por amar a Deus, vamos passar isso para nossos filhos, vamos fortalecer nossas famílias, vamos fortalecer nossas igrejas, e o mundo vai crer que nós fomos enviados por Deus. Está na oração de Jesus, em João capítulo 17. Querido amigo, quero convidar você. Deus está chamando hoje você, porque você faz parte do Israel espiritual. Ouve, Israel, vocês são o meu reino de sacerdotes. Eu preciso que vocês levem essa luz ao mundo. Eu preciso que vocês abençoem o mundo. Eu quero estar com vocês, eu estou presente com vocês, armei meu tabernáculo com vocês, estarei convosco todos os dias, eu estou dando minha autoridade para vocês, vão e façam discípulos. Mas como é que eu posso fazer isso? Tendo Deus como o único Deus, amando incondicionalmente a Deus, a vida no Espírito em colocar no coração, e não tem como colocar no coração de forma sentimental. Ela tem que ser prática, tem que ser na palavra de Deus, no estudo diligente da palavra de Deus, na vida de oração. E isso a gente deve passar para os nossos filhos, isso a gente deve passar para a igreja, e o mundo vai crer que nós somos de Deus. O reino de Deus pode começar aqui agora no coração de muitos que estão nas trevas, perdidos, se você permitir que Deus seja o único Deus em sua vida. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa abençoar nossas famílias. Que Deus possa abençoar cada um que está na sala 57, porque a gente vê aqui Deus se revelando, preparando o seu povo para entrar em Canaã. E não somente isso, para ser também uma bênção para aqueles que são perdidos, conhecer o caminho da salvação. Que Deus abençoe a todos nós. Que coisa boa, pastor, a sua mensagem. Vou dizer por quê. O conteúdo dela
no que você chama a simplicidade, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deus estabeleceu, como você me disse na ligação que nós fizemos, um processo que é simples e complicado, porque o coração humano é controverso, não gosta dessas coisas, mas veja, Deus não é um show pirotécnico, né, Adson? Cara, me ama, faz assim, ó, me ama e você vai amar o próximo por meio do Espírito Santo. Não tem um show pirotécnico, não tem um... Deus é simples, né, mano? Muito Deus é simples. simples. E aí você me falou de uma coisa ali quando a gente orava pela mensagem, que às vezes nós, na estrutura da própria igreja, a gente talvez complique muito as coisas com excesso de coisas para fazer e com pouco tempo liberado para a gente praticar isso, né? Pois é, Atos, o livro de Atos, capítulo 2, 42 a 47, resume simplesmente o que nós estamos falando aqui hoje, né? A gente pode perceber claramente que aquela realidade ali é possível de se viver. A gente precisa, talvez, simplificar muitas coisas, porque na simplicidade das coisas de Deus, há a perfeição de Deus em dirigir seu povo. O pastor aqui na plaque, nosso líder, nos orientou, e a gente vem discutindo isso na União mesmo, há algum tempo, e a igreja ela é tão poderosa, irmãos, é tão fera o processo da nossa igreja, no sentido da igreja se preocupar com o que nós fazemos, que ela dá um menu de opções, de atividades para a gente fazer, e o COB deu para a gente a opção de pensar dentro de todas as atividades aquilo que é digital do meu distrito, ou seja, a propensão do meu distrito tem mais a ver com estas atividades. E eu penso isso e executo essas atividades. Com a proposta de que a gente tenha atividades específicas para fazer, ao mesmo tempo um pouco menor essa quantidade para o irmão ter mais tempo de praticar esse amor ao próximo recebido de Deus por meio do Espírito. Cara, é muito interessante. O leque que o Espírito Santo trabalha com a igreja, usando esses homens para poder nos dar tantas possibilidades, para que a gente possa, nesse princípio da igreja simples, pegar essas coisas e trabalhar para que a igreja possa ser, assim, vamos dizer assim, bem direta no seu processo, viver a vida cristã no Espírito e também pregar o evangelho, né? E principalmente pregar o evangelho por meio de testemunho. É interessante que a palavra para testemunhar, martírio, é você viver para Deus. Talvez a gente está preocupando muito em falar, mas não em viver. Então a gente prega muito, fala muito, mas essa restauração que a Salmo 57 faz, essa promoção do Espírito, eu creio assim, me permito colocar essa palavra, a promoção do que o Espírito Santo coloca, tem que ser vivida na realidade. Olha, o amor incondicional é coisa clara, é óbvio, né? Comunidade atrativa, como é que vai ser comunidade atrativa? A gente quer fazer muitas coisas, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter nossa família nos caminhos do Senhor. Então, ter atividades é interessante, ótimo, vai acontecer. Mas a gente faz o quilo do amor, a gente faz aquilo, mas nossa família está completamente disfuncional. Então, aonde é que vai? A gente precisa voltar à base. Esta base vai fazer com que todos esses elementos que são colocados pela igreja tenham efeito completo e pleno, porque aí o Espírito Santo vai nos usar de forma tremenda. Então, esse chamar Israel é uma coisa que é atual, mais do que nunca. Aquele momento, eu fico imaginando Israel entrando em Canaã e Moisés não entrar e dizer assim: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, vocês vão entrar lá e vão fazer maravilhas. Vocês vão mostrar ao mundo qual é o caminho da salvação. E os povos vão vir para você. Ouve, Israel, seja Deus o único Deus. Ame, ame, ame de coração. Agora, todo dia, seja diligente. O Espírito Santo vai guiar vocês para a palavra, vai guiar vocês para a oração, vai guiar vocês para viver o que Deus espera. E aí está a lei, está na Bíblia, para poder ser o nosso guia. Né? Então, essa é uma realidade que a gente precisa viver hoje. A simplicidade das coisas de Deus nos torna, ou faz com que a nossa vida seja perfeita diante de Deus e dos homens. Bom dia, senhor Antônio Carneiro. Tá me desejando um bom dia aqui. Alisson,
Adson, obrigado, viu, pastorzão? Foi uma mensagem muito legal, porque você faz os links do seu raciocínio todo com as ênfases da sala, é uma coisa que eu queria que todo pastor entendesse isso. E quando a gente prega, os links com a filosofia central ou teologia central da sala precisam vir sendo unidos, né, a essas argumentações do sermão, seja ele qual for. Ô, Wagner, Uma benção. Wagner, a questão é que, por exemplo, você colocar isso aí, a gente precisa entender que Deus colocou esses princípios para nós, que são princípios dele, e são coisas que precisam voltar à realidade simples da igreja. Só isso. Então, a mensagem de Deus, a Sala 57 tem exposta, escancarada, está no outdoor. Amor incondicional, vida no espírito, né? Comunidade saudável, missão atrativa. Isso é o que Deus sempre esperou, mais nada. E essa simplicidade toda faz com que se torne perfeito, lindo, bonito para o mundo, o testemunho do povo de Deus, para que aqueles que estão nas trevas conheçam a maravilhosa luz. E aí a gente vai bem para cá, pastor Adson, naquilo que a gente tem vivido aqui na sala e tentado inculcar. Você falou aí, né? A palavra inculcar, você definiu essa palavra... Xanã, é afiar, é Pronto. amoldar a espada. Pronto. É aqui, ó, a gente está afiando a espada exatamente nisso que, durante a mensagem do pastor Adson, ele ressaltou de forma muito importante. Aqui, ó. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Eu creio. Eu creio. Isto vivido de forma simples gera o movimento que Deus espera, pastor Adson. Eu tenho certeza disso, porque veio na minha vida e está fazendo na vida de tanta gente. Ei, amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus para o pastor Adson, e eu creio mais em Deus porque você existe. Deus trouxe você de volta para a gente, para estar aqui abençoando a gente, viu? Obrigadaço. Eu amo você. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Vocês oraram por mim e Deus se revelou por meio da igreja, fazendo milagre. E eu quero cada dia mais viver com vocês aqui. E em breve, viu, Fagner? Pastor Leomar, eu me lembro do sermão dele e ele falou que Deus mostrou para ele que ele não vai morrer, vai ver Jesus voltar. Eu estou imaginando Jesus voltando já próximo ano. Eu não quero mais viver nesse mundo aqui, tá? Tem um mundo melhor para cada um de nós, que é na eternidade com Cristo. Isso tem que ser mais colocar no nosso coração, sabe? Não é viver para daqui uns anos, não. Jesus quer voltar aqui agora. Vamos viver essa realidade, que eu não tenho dúvida, se vivemos essa realidade, vai ser daqui para ali a volta de Jesus. Ore aí, meu amado, por nós. Oremos. Pai querido que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus de amor, usou seu profeta Moisés para lembrar o povo de Israel que estava entrando em Canaã, que deveria colocá-lo sempre como o único Deus, que deveria amá-lo de todo o coração, com toda a sua vida, com todas as suas forças, e que este amor, Senhor, deveria estar em nosso coração o tempo todo, de forma diligente, porque o Espírito Santo, que sempre trabalhou com o seu povo, que trabalha ainda hoje e continuará trabalhando até que o Senhor volte, ele vai fazer com que diligentemente possamos viver meditando a tua palavra de dia e de noite, e ela vai estar em nosso coração para a gente não desviar de forma nenhuma de ti. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui nos orientando. Nós queremos ser teu povo. Assim como Israel tinha suas dificuldades, nós também temos nossas dificuldades, mas queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Queremos viver este amor incondicional para com o Senhor, este amor incondicional para a nossa família, a nossa igreja, este amor incondicional para aqueles que estão ao nosso redor, que precisam da luz de Cristo por meio de cada um de nós. Nos faça, Senhor, uma missão atrativa. Nos faça que o mundo, ao olhar para nós, perceba algo bem melhor do que aquilo que o mundo oferece. Lógico,
O mundo só oferece miséria e desgraça. Por todas as felicidades que aqui levam, vai terminar tudo no sepulcro, na morte. Mas o Senhor, além de nos trazer a paz e a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, ainda nos dá a vida e vida em abundância. Que sejamos esse povo que viva essa realidade, Senhor, e o mundo creia. E cada um de nós, Senhor, ao passarmos por algum lugar, vejamos pessoas pegando nossas orlas das nossas vestes, acompanhando a gente para ir adorar o Senhor, para ter o Senhor como o único Deus. Então o Senhor vai voltar e levar todos estes para morar eternamente contigo. Ó Pai, nos ajude a viver essa simples realidade que o Senhor deseja para nós. Pode parecer complexa porque entre o elemento humano, a nossa natureza pecaminosa, que luta contra o Espírito. Mas queremos, Senhor, nos colocar completamente nas mãos do Espírito Santo. Queremos ser servos do Espírito Santo, que ele nos guie cada momento, a cada instante. Ó Pai, abençoa o povo de Deus hoje, abençoa a nossa nação hoje, que ao voltar o povo de Deus, volte como o povo de Deus aqui na terra, com os princípios e valores que nós cremos. Mas também, Senhor, que possamos viver esses princípios, para que o mundo veja o caminho certo e conosco se prepare para muito em breve encontrar Jesus nas mansões celestiais. Nos abençoa, Pai, nos guarda, esteja agora com o testemunho que vai ser dado. E oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu amigo. Tenha um grande Obrigado, dia fica com Deus, viu? na presença de Deus, viu? Amém. Amém. Alimento da sala é sólido, irmão. Aqui é sólido o processo. Todo culto é uma mensagem que fala fortemente ao nosso coração. Bom dia, irmão Osvaldo. Bom dia, irmã Neuci. Bom dia, Creuza. Creuza! Oi, Creuza! Acorda, nenenzinha lindinha, fofinha, moderadora de Janira. Tá ali a lindinha, fofinha. Arenildo de São Pedro, Carla Castro, Leontino, sempre ali firme assistindo a sala. Leontino, bênção pura. Irmão Alcir, a administradora Cíntia Poliani. A Cíntia é administradora de grupo de oração. Está ali debaixo de um cobertor, deve estar frio lá na região que ela está, né? A Milka está ali ouvindo um áudio no celular dela. A Ariagna está no sorriso bonito. Dodora, minha filha, abre esses olhinhos lindinhos e fofinha de Jesus. E a sala está pronta, então, para a gente conhecer essa menina aqui, ó, Luciana Corbatti. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E aí? Você está em qual estado, Lucianinha, nesse momento? Você está com 2 aparelhos, um deles está com áudio. Você tem que tirar o áudio de um para ficar só em um, para a gente não ter problema de interferência. Vamos lá? Tirou? Ainda está entrando o áudio, o meu áudio. Pronto? Vamos lá? Tudo bem? Como vai? Melhor do que eu mereço. Então, meu áudio, eu tenho a impressão que eu ainda estou ouvindo minha voz. Agora, acho que ainda não. Vocês estão ouvindo a minha voz aí? Val? Não tem mais nada ligado. Então, não tem mais nada ligado. Nós vamos fazer assim. Certamente, o que aconteceu foi problema de conexão com o seu áudio e o Zoom. Então, dê uma saidinha do Zoom e volta para a reunião, que o seu áudio vai ficar bom. Enquanto isso, vou mostrar uma coisinha para eles. Tá bom? Pode sair e voltar para a reunião. Isso. A conexão, às vezes, não fica bom do áudio, mesmo que esteja tudo certinho, então é necessário que ela ajuste isso. E quando entra e sai, geralmente a gente consegue resolver essa questão. Antes, até que ela volte ali, para a gente entrar no testemunho, eu quero lembrar você o que vai acontecer a partir de quarta-feira, que você não deve perder esse tema que nós vamos expor para a sala 57, tá bom? Não perca, queridos. Isso vai ser muito importante para você. Convide seus amigos, porque é um tema que está consumindo a cabeça de muita gente.
Então, não esqueça que a partir de quarta-feira, nós vamos ter o pastor Abdoral Sintra, ele é pastor e hoje psicólogo, tá bom? E vai estar tratando um tema importante para a gente, espiritualidade, psicologia e você. Como é que a psicologia, o conhecimento do psique, da mente, pode te ajudar a ter uma espiritualidade consolidada, porque tudo começa na espiritualidade, mas saber lidar com a sua mente é fundamental para você permanecer espiritual. E hoje um dos grandes desafios é ter a mente saudável, né? A gente sabe por quê, o mundo está atacando a gente nesse sentido, ó, espiritualidade, psicologia e você. 5, 6 e 7 de outubro, tá certo? 5, 6 e 7 de outubro. Então, se organiza aí para você trazer o máximo de pessoas para a sala nesses 3 dias, que você sabe precisa ouvir um tema como esse, de um pastor psicólogo. Isso é uma coisa muito boa para a gente. Amanhã, na sala 57, nós vamos ter a pregação da Nathalie Marques. Você lembra de uma jovem que pregou sobre o santuário celestial? Sobre o santuário, não. Você lembra de uma jovem que pregou sobre as 3 mensagens angélicas? Uma garotinha? Ela vai voltar amanhã. Só que ela vai fazer um sermão e logo depois do sermão, que tem conexão com o que aconteceu com a vida dela, ela vai dar um testemunho de como ela venceu. Eu vou até colocar um encarte para a gente convidar jovens amanhã. Como a Nathalie venceu o uso da internet e, especialmente, como ela se libertou do condicionamento a jogos da internet. E ela vai dizer como isto prejudicava a vida espiritual dela. Uma jovem falando da libertação do vício da internet, especialmente com os jogos que têm destruído a mente dos nossos jovens. Então, amanhã, pesa a mão nos adolescentes, acorda seus filhos, chama os jovens da igreja. Eu tenho uma adolescente imersa no Espírito Santo, que vai falar como foi que o Espírito de Deus a libertou do vício, do condicionamento à internet, especialmente a jogos destrutivos. Ela prega e depois nós vamos conversar sobre a libertação dela. Uma juvenil, não é nem jovem ainda. Pré-adolescente, é lindo o processo dela. Então, faça isso, tá bom? Vamos ver agora se a dona Luciana Corbacho está legal. Bom dia, abre o seu áudio. Agora tá bom? Eu acho que ainda não está bom. Não tá? Eu estou ouvindo a minha voz quando eu falo com você, ela parece como uma voz de robô atrás. Ó, está repetindo tudo que eu estou falando. Teoricamente, você tem um som vazando aí em alguma área. Você tem 2 aparelhos ligados? Não. Só tem Só um? o meu celular. Só o seu celular. Tava no notebook e eu já desliguei. Tá. Ó, o maridão tá aí do lado. Ah, garoto. Vamos avançar e ver se isso melhora. Vamos orar para que isso melhore na caminhada, tá bom? Vamos ver se tá tudo certo. O Vinícius, né? Isso. Vinícius, você está com o seu celular aí? Entra no seu celular, por gentileza, na reunião. É assim mesmo. Ao vivo, meu amigo, é assim que funciona. Então, a gente tem que ir procurando aqui o jeitinho para a coisa dar certo lá. Esses testes são feitos assim. Então, enquanto isso acontece, deixa eu te dar um outro conselho. Você vai votar hoje, não vai? Você é cristão, não é? Então, não vote como ímpio. Beleza? Você é cristão? É. Então, não vote como alguém que não teme a Deus. Certo?
Algumas pessoas dizem assim, mas eu vou escolher um político, ele não vai melhorar nada, etc. Eu acho que esta visão ela é terrorista, ela não tem nada a ver com isso. Você tem um filho, porque Jesus vai voltar, você vai deixar que ele seja ensinado por um professor não capacitado? Não, né? Não é isso. Então, um conselho para você: ore, estude todas as propostas das pessoas que você está visualizando, olhando, e escolha um segundo a sua fé, sua crença. Seja honesto com sua crença, seja honesto com o que você vai fazer, porque você representa Deus nesse momento, tá bom? Conselhinho para você. Vamos voltar lá, vai dar certo em nome de Jesus. Vinícius, abre aí, por favor, Luciana, vamos ver se eu consigo achar o Vinícius ali. E o testemunho deles é tão bonitinho, rapaz, é uma benção, mas vai dar certo. Vinícius, achei. Deixa eu colocar o Vinícius como co-anfitrião. Agora, Vinícius, abre o seu áudio, por gentileza. Oi. Oi, Vinícius, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Ok, no telefone dele, então, ficou zerado. Beleza. Então, vamos usar o telefone do Vinícius, tá? Pode desligar o seu, Luciana. Eu vou adicionar o Vinícius através do telefone dele. Prontinho. Bom dia, tudo bem? Tudo. Pronto, achamos o som, agora podemos avançar, né? Vinícius, prazer conhecê-lo. Luciana, muito bom conhecer você, mesmo que virtualmente, a gente ainda não se conhece presencialmente. Vamos correr com o seu testemunho, que é muito legal como Deus está fazendo um milagre na vida de vocês e como Deus resgatou você, né, de uma vida dupla. Você morou no IAN por 10 anos. IAN é lá na FADBA e você morou naquela comunidade ali por 10 anos, né? Era uma comunidade, você me diz assim, meio que do sonho, porque chegava sexta-feira à noite, tudo fechava, né? E era compatível com a sua... Parecia que todos eram adventistas. E nem todos lá são adventistas, mas fecha porque ninguém compra nada, né? Então, era uma cidade que vivia bem essa perspectiva adventista do sétimo dia e você foi criado nesse ambiente. Você se formou ali no IAN, como é que foi esse período lá? Eu fiquei até iniciar o ensino médio, e o ensino médio eu fiz aqui, em Salvador, também na rede adventista. Então, você sempre estudou na escola adventista e você viveu 10 anos ali, mas aconteceu uma coisa intrigante que acontece com uma boa parte de adventistas, né? Quando você estava naquela comunidade ali, você vivia muita perspectiva dessa comunidade. Mas quando você ia para Salvador, você vivia tipo uma vida dupla, né? Você fazia coisas em Salvador que não eram compatíveis com a sua fé. Você fazia coisas em Salvador que não eram compatíveis com a sua fé e que você, quando estava em Salvador, gostava disso, quando estava na FADBA, gostava do clima de lá. É como se você estivesse cocheando entre dois senhores, né? Isso. Você encontrou felicidade nisso? Não, era uma vida momentânea, né? Um momento aqui em Salvador, aí eu gostava de usar alguns adornos, algumas vestimentas, que quando eu voltava para casa, eu não sentia essa vontade, quando eu estava lá no IAN. Então, pelo ambiente em Salvador, influência mundana. Isso. Influência na FADBA, influência cristã. E você vivia os dois lugares. Você me disse que você gostava dos dois. Era. Como era isso, gostar dos dois? Fala um pouco para mim. Eu chegava em Salvador, eu vinha nas férias, né? Ficava na casa de minha avó, tanto materna quanto paterna. E eu sentia vontade de usar brincos, né? Eu já tinha a orelha furada, porque quando a gente conheceu meu pai, né? O meu padrasto, que hoje é o meu pai, eu já tinha a orelha furada, então eu vivia, né? Algumas coisas do mundo antes da gente se
se aproximar de Deus, né? E minha mãe se batizar e eu também começar agora uma vida cristã. E aí nós fomos, né, morar todos lá no IAN. E quando eu vinha para Salvador, eu sentia a vontade de usar novamente os adornos, algumas vestimentas que eu nem tinha, na verdade, essas vestimentas na minha casa, né, com os meus pais lá no IAN. Eu usava, às vezes, roupas de minha tia, que dava em mim, que eu achava que dava, que ficava legal, e aí eu usava. E aí, fazia isso aqui em Salvador. Era mais questão mesmo de vestimentas e adornos. Era mais isso. E essa parte sua não estava linkada com Deus ainda. E aí você Não. tinha fragilidade. Quando exposta ao ambiente, você cedia, né? Isso. Você sabe que, Vinícius, há muitos adventistas e cristãos cocheando entre dois senhores, né? Você, eu sei que está frequentando a Igreja Batista, tem conhecido a Cristo através dessa comunidade de crentes, e glória a Deus por isso. Continue se aprofundando em Jesus, aceite Jesus como seu Salvador, Vinícius. É o melhor caminho que a gente tem, irmão. Não é o melhor, né? É o único caminho que a gente tem. Não tem um caminho comparável a esse. Então, continue nessa caminhada, que eu tenho certeza que o Senhor continuará edificando a vida de vocês ainda com mais intensidade ainda. Não tenha dúvida. Você tem uma filhinha para continuar educando no caminho do Senhor, e é muito bom que Jesus reine nesse lugar, né? Você vai nessa vida até 17 anos, quando vocês mudam para Salvador, e em Salvador você decide morar com a sua avó, que nesse período não era cristã, e te dava uma aparente liberdade, né? Isso. A gente morava no mesmo bairro, né? Porém, em casas diferentes. Minha avó e... Aí eu disse assim, eu tinha começado a trabalhar, eu era menor aprendiz, depois eu fui contratada efetivamente, né? E aí eu disse assim, agora eu tenho meu dinheiro, meus pais ficam, às vezes, me proibindo de algumas coisas que eu quero fazer, de sair, chegar a tal hora, e aí eu vou morar com minha avó. Posso, vó? Pode, né? E aí fui morar com minha avó. Aí eu fazia o que eu bem queria da minha vida. Como é que é o nome da vovó? Lucidalva. A Ela Lucidalva. tá pelo YouTube. Ela está lá no YouTube. Lucidalva, um beijo, minha amada. Eu sei que você está recebendo estudo bíblico Tá? e vai ser batizada em nome de Jesus, né? Vai. Em nome de Jesus. Então, um abraço. Como é que é o nome dos seus papais, que estão também no YouTube assistindo? Eliata e Tatiana. Eliata e Tatiana. Eliata é o nome do seu pai. Do meu pai. Isso. Eliata, Isso. você conhece outro Eliata? Não, né? Eu acho que o primeiro o primeiro nome Eliata que eu conheço. Eliata, legal, você tem um nome top, irmão. Obrigado por você existir na vida dessa menina. E a mamãe também, que a esta altura estão felizes, porque vocês vão saber o que aconteceu com esse casal e com a Luciana com relação à sua fé. Luciana, me diga uma coisa. Você sabe a expressão roleta russa? Sabe o que é isso? É quando uma galera brinca, mortalmente falando, coloca uma bala no tambor do revólver e fica girando o revólver, atirando na cabeça. O que pegar a bala morre. Quando você decide, ou por imaturidade, falta de fé, falta de formação, viver uma vida dupla, cocheando entre Deus e o mundo, cocheando entre Deus e o mundo, você literalmente, filha, literalmente, você muitas vezes colocou a arma na sua cabeça e puxou o gatilho. Você tinha noção de que quando você fazia isso, você corria risco de morte eterna? Não lembrava, né? Mas nos momentos que eu vivia assim, eu não lembrava disso, não pensava nisso. Você só lembrava nesta fase de Deus no desespero, né? Isso. Você Quando eu precisava, eu lembrava de Deus. Você sai da igreja aos 17 anos, definitivamente. Isso. E vai viver show, balada, carnaval, tudo que o mundo oferecia que não era legal, né? Isso. Você lembra do vazio, do oco que isso causou em você? Porque você conhecia Deus, né? Como é que era
Luciana, saber que Deus existe, crer nele e estar no lugar que você chegou ao ponto de nem sequer lembrar de Deus. Quando você olha para trás, que sensação você tem de ter vivido assim? Eu vivi uma vida de um dia após o outro, né? De um dia após o outro. Vazia, prazeres realmente momentâneos. Eu não vou mentir que era, né, atrativo, era muito legal as coisas que eu vivia, mas no outro dia Eu era... vou mostrar uma foto da Luciana, quando ela vivia esse período, e ela tá até com um copo de bebida na mão, e ao lado a nova Luciana, em Cristo Jesus. Fala um pouco dessa foto aí, Lu, de brinco, bebida na mão, como é que era isso? Eu achava que eu era feliz. Eu tinha, né, minhas amizades, que eu gostava de estar naquele momento, conversar e a gente dar risada. Eu dizia sempre à minha mãe, mas eu gosto, a gente dar risada. A gente saía, se divertia, né? Aí eu já estava casada, casada não, né, morando junto. E aí nós vivíamos assim, né? Os finais de semana eram assim. Você, num show, conhece Vinícius. Conheci Vinícius. Você está dançando e esse galã aí coloca... Como é que foi isso, Vinícius? Me fala, foca ele um pouquinho. Ela estava ali, você achou Luciana, falou assim, rapaz, essa menina é bem aí. E ela me disse que você colocou um guardanapo com o seu nome e telefone no bolso dela, um papel, e ela não viu. Como é que tu fez isso, Amado? Na verdade, eu estava em pé, estava com meu irmão na época, e aí eu olhei para trás, ela estava na parte mais alta, assim. Aí eu olhei, ela olhou, eu peguei, fiz a volta, pedi um garçom, um guardanapo e uma caneta. Anotei meu número, passei por ela e coloquei no bolso o número de telefone. E eu não senti, pastor, não senti. Não sei como ele colocou ali, porque eu não senti. Que eu pensei que ela estava acompanhada, né? Na verdade. Aí eu botei discretamente e saí. Você teve medo de tomar uma surra, né? Tomar uma coça. Ah, uma coça. E aí você foi lá como ninja, colocou o papel, ela disse que não percebeu, chegou em casa, foi tirar as coisas do bolso para poder cuidar da roupa, pegou o papel, adicionou e entrou em contato com vocês. Vocês começaram a conversar. Foi quando você disse para ela que você tem um filho, né? Temos. Isso. Tem um filho. E um filho de uma outra relação que você teve. E aí, quando ela falou assim, ixi, tem filho. E aí ela me diz um negócio que aí é a primeira vez que eu vi essa expressão. Fala, Luciana. Aí eu descobri que ele era, porque eu estava em uma ligação com ele, a ligação caiu. Aí ele falou assim, o que foi? Tá dirigindo? Aí eu falei, não estou dirigindo, eu não tenho carro. Por quê? Algum problema? Eu disse que nada, já está achando que eu tenho carro. Aí ele fez, não, nenhum problema, porque eu também não tenho. Aí eu falei, não quero. Tem filho e é pedestre? Não quero. Ela me falou o seguinte, que ela inicialmente não queria se relacionar contigo porque tu tinha filho e era pedestre. Eu falei, mas o que será ser pedestre? Eu não conheço. Aí, pedestre é não ter veículo, meu irmão, não ter carro. Ela falou assim, não quero ninguém com filho, eu quero alguém que me leve e traga, eu quero gente com carro para ter conforto. Você já tomou o corte no começo, amigão. No começo. Mas ele não desistiu, ficou insistindo, conversando comigo, até um dia que... Mas, Vinícius, nós é nós, né, mano? Quando a gente quer, a gente acha um jeito, né, Vinícius? E aí vocês se unem e tem a Júlia, que é a filhinha de vocês. Nesse período, você, nem Vinícius, frequentava a Igreja Batista e você estava completamente fora da Igreja Adventista. Não, ele não frequentava nenhuma religião, não. Os dois. Nesse período, ele não estava conhecendo nenhuma igreja e você também é completamente ausente da sua fé, vivendo o Deus que você crê nele só nas lembranças da urgência. Vem a pandemia e vocês abrem um delivery juntos.
Isso. E esse delivery arrebenta. Vocês fazem muito bem esse processo, só que você começa a ser parceiro de boca do Vinícius. Ou seja, começam a comer juntinhos, né? A gente sempre foi bom de boca, e aí tinha alguns problemas, e querendo ou não, eu acabava descontando na comida e comia bastante, e acabei engordando, né? Chegando aos meus 100 quilos, com um grau de obesidade 2, e depressiva, autoestima lá embaixo, não queria sair para lugar nenhum, que foi quando a pandemia já amenizando um pouquinho, libera, né, as consultas. Eu fui para uma consulta que era de rotina, mas tinha muito tempo sem ir. Só um pouco. Essa foto que eu mostrei agora, você nos 2 estágios fora da igreja, agora nos braços de Jesus, pela graça de Deus. Eu já estava engordando. Ali você ainda pega mais 10 quilos. Mais 10 quilos, que é essa outra foto que eu coloquei, que foi no dia que eu saí da cirurgia. Essa fotinha aqui. Você, por conta da depressão, problemas hormonais, alimentação, você chega a ficar com 100 quilos, não é isso? Isso. E aí você passa por um processo de depressão, a sua autoestima vai lá para baixo, e aí você começa a descontar literalmente na alimentação essa dor que você tinha de não se identificar com quem você via, porque isso acontece com muitas pessoas, né? Lembrando que ele nunca me dizia assim, fecha a boca, você tá assim, tá... Não, é tanto que hoje, quando eu mostro as fotos de antes e depois que eu faço, ele fala assim, nossa, você tava assim mesmo? Eu digo, não, realmente o verdadeiro amor é cego, porque ele não me via assim, pastor. Mas sabe o que é? Deixa eu te explicar uma coisa. Beleza, filha, beleza é uma questão muito abstrata. Infelizmente, o mundo estabeleceu beleza num corpinho magro. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Tem mulheres ou homens que só ficarão magros, magrinhos, quando eles morrerem. Todo mundo emagrece quando morre, né? Porque a estrutura física desse ser humano não é uma estrutura de alguém magérrimo. Não é. Então, essa pessoa nunca vai alcançar um status colocado pelo mundo de que o magrinho, fininho, barriga negativa, porque agora não é barriga tanquinho mais. O danado, o sujo do inimigo, agora não quer mais que a mulher tenha a barriga reta e o homem ele quer ter a barriga negativa, ou seja, tem que ir para dentro a barriga, não serve mais retinho. Ele vai só escavando o buraco da nossa miséria. Ele vai só escavando o buraco da nossa miséria. Então, não existe essa questão. Quem inventou o padrão de beleza foi Satanás. Deus criou pessoas diversificadas. Pessoas cheinhas, pessoas magrinhas, pessoas altas, mais fofinhas, pessoas que têm o cabelo crespo, pessoas que têm o cabelo liso. Eu não acredito que estas características desaparecerão no céu. Não acredito. O tamanho, sim, nós temos uma revelação que todos chegaremos à mesma estatura. Ok, mas alguém me perguntou uma vez, Luciana, alguém me perguntou, pastor, vai existir preto no céu? E preto aqui, viu, querido, você que está me falando, é a expressão correta. Viu? É uma raça, é uma raça. Essa é a expressão correta. Correta. Vai existir preto no céu? Olha o que ela está pensando. Como se ser preto fosse um problema. Não é. Deus criou o preto. Como Deus criou o japonês, como Deus criou o chinês, como Deus criou o alemão, como Deus criou as etnias indígenas. E aí Deus deu o colorido da diversidade. Isso tem a ver também com o estereótipo. É claro que o pecado afetou, por exemplo, quando você chega a mais de 100 quilos, obesidade mórbida, não é a vontade de Deus. Não é. Deus não quer ninguém destruindo o próprio corpo. Não estou falando disso. Tem, sim, pessoas que estão acima do peso, precisam se esforçar para chegar no peso ideal do corpo. Mas não quer dizer que você será magérrimo como as figuras aparecem na televisão. Compreende? Aí, neste sentido, esta beleza é efêmera. Entende? Qualquer pessoa possui uma beleza intrínseca do próprio Deus nele, com seu estereótipo, com seu biotipo.
Estereótipo não, biotipo, o seu biotipo. Fazendo essa... Eu estava doente, né? Eu estava com pré-diabética, por conta de estar acima do peso, pré-diabética, condropatia nos joelhos. Então, não era só questão de estética. Era questão, Isso. é claro, a obesidade mórbida vai afetar a sua saúde em vários aspectos. Por isso, um não à obesidade, mas um sim à diversidade do biotipo, do estilo físico que Deus te deu. Você tem que dizer um sim para isso. Você tem que dizer um sim para isso. Para a obesidade causada por descontrole alimentar, não. Claro que não. Você vai a uma médica, ela faz alguns exames e sugere para que você faça uma bariátrica. Isso, porque você tinha as comorbidades para fazer e o seu plano cobria. Você decide fazer essa bariátrica, né? Isso. E você se deu bem com a cirurgia? Sim, graças a Deus até hoje me dou muito bem. A minha recuperação foi maravilhosa, nem a dor de gases, né, que as pessoas geralmente dizem que é terríveis, inflar na barriga, eu não senti. E aí, nessa questão, né? Só um pouquinho, ajeita o seu celular primeiro, depois a gente continua falando, porque você vai ficar balançando na frente de todo mundo. Arrumou? Agora abre o seu sonzinho de novo. Aí, pronto. Então, tem 2 anos que você fez a bariátrica, você não sentiu os sintomas, os efeitos colaterais que muitos sentem. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo aqui. O melhor caminho para você encontrar o corpo ideal para o seu biotipo, não do mundo, tá bom? Mas o biotipo que você tem, os quilos que você deve ter, de acordo com a sua estrutura física, nós somos diferentes. Não é a bariátrica. O caminho é a diminuição por meio natural do bom regime, reeducação alimentar e etc, etc. Há casos em que as comorbidades são perigosas e que os médicos indicam a bariátrica, como foi o caso da Luciana. Tem gente que faz a bariátrica que está muito bem, tem gente que faz que não se dá tão bem, até sofre por consequência disso. Então, se você um dia pensar nisso, avalie o seu caso, estuda muito bem, veja as comorbidades, a urgência disso, e se for necessário, faça, se você tem condições. Agora, se não há comorbidades que desafiam o seu próprio corpo, e você puder passar por um processo natural, esse é o melhor caminho, tá bom? Lu, você tem, então, a resposta de Deus, você pede isso a Ele, porque o plano tinha bloqueado inicialmente, você pede a Deus, Ele te dá essa cirurgia, você faz, se dá muito bem, só que depois de você se dar bem, ao invés de você agradecer a Deus, você de novo esquece dele. Como é que foi esse processo pós-cirurgia? Oi? Me ouvindo? Tudo bem. Tá ouvindo? Pode falar. Eu conversei com ele, né? Senhor, se der tudo bem, né? Eu só autorizar, eu correr tudo bem, eu conseguir voltar para casa ver minha filha. Eu vou na igreja, né? Agradecer. E aí, eu não fiz. Não fiz isso, esqueci, né? Deu tudo certo. Obrigada, Senhor. Aquela oração rápida e aí voltei, né? Agora achando que a vida era minha, que já deu tudo certo, então agora eu vou continuar vivendo do meu jeito. Percebe que a Luciana vive isso desde a sua tenridade. Ela vivia uma vida dupla Salvador interior, foi para a casa da vovó, para poder ter uma liberdade que naquele período seria possível, sempre cocheando entre 2 senhores, pede a bênção de uma cirurgia, o senhor libera, dá a bênção, a cirurgia dá certinho. Ela prometeu que agradeceria a Deus, sabe o que ela fez? Esqueceu de Deus de novo. Será que a Luciana parece com a gente? É assim mesmo que a maioria de nós somos, sabia? E nesse contexto, amigo, sabe o que acontece com a gente? A gente só lembra de Deus na hora do desespero. Meu Deus do céu, só quando a coisa arruína é que a gente volta a lembrar de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está fazendo tanto apelo para salvar a sua vida, tanto apelo que você não está vendo, porque as coisas estão mais ou menos ajustadas. Ele até está te abençoando.
fazendo apelos para você aceitá-lo como Salvador, e você está resistindo. Sabe o que Deus fez com Luciana? Ele permitiu que o Senhor, por um pouco de tempo, tocasse no bem mais precioso dela, para que ela acordasse. Luciana, 6 meses depois, junto com o Vinícius, viaja. Eles vão para uma praia. E lá ela começa a beber, porque já tinha passado o período da validação, da cirurgia, deu tudo certo, ela podia voltar a comer tudo novamente. E ela vai para o Vinícius, para a praia, e começa a tomar uma cervejinha, não era nem cerveja, era uma outra bebida, completamente esquecida de Deus de novo. Só que a Júlia estava com você na praia, né? O que aconteceu nesse dia? Aí ela estava com a gente e ela disse, mãe, quero um picolé, né? Aí o pai fez assim, então vai lavar a mão. Ela estava brincando na areia e meu esposo fez, vai lavar a mão. Aí eu disse, não, eu vou com ela. Aí ele fez, não, é ali pertinho, na beirinha, deixa ela ir. E aí, nesse período de pegar o picolé, guardar no cooler, né? Fazer o pagamento quando a gente, foi questão de segundos, né? Quando a gente olha não, ele faz assim, cadê Júlia? Que a gente olha, não vê Júlia em nenhum canto. Ela sumiu. E aí a gente levanta e começa desesperadamente a procurar. Aí, olha no mar, olha em tudo. E eu comecei a nem sentir mais, né? Como a gente fala, né? Sair de mim. Eu falei, meu Deus, cadê minha filha? Eu não vou conseguir viver sem a minha filha. E aí, correndo na areia, comecei a conversar com ele. Dessa vez, de novo, né? Lembrar que ele existia. E aí, comecei a conversar. Falando que como é que eu ia voltar para casa sem a minha filha, eu não iria conseguir voltar, eu iria me jogar ali naquele mar mesmo, porque eu não teria mais vida sem ela. Imaginava meus pais, a família dele, a avó dele, todo mundo, como é que iria, né, viver? Ninguém ia mais suportar. E aí, nessa caminhada, nessa corrida na areia, eu tive esse tempo para conversar com Deus e prometi a Ele que se Ele devolvesse a minha filha dessa vez, eu não iria mais, né, esquecer dele. E eu correndo, encontrei ela, ele estava vindo na minha direção, a gente abraçou ela e eu caí ajoelhada na areia e começamos a agradecer, né, a Deus por ter encontrado ela. Nesse dia, foi fundamental para você entender o amor de Deus, né, filha, por você? Eu entendi ele dizendo, filha, você entende que eu que mando na sua vida, eu que governo a sua vida, sem mim você não é nada? Eu poderia fazer você não encontrar a sua filha. Eu iria realmente perder a minha vida. É porque ele queria... Sabe o que ele estava fazendo, Luciano? Ele estava dizendo... Ele produziu um pensamento em você para você entender o que ele sentia em relação a você e sua vida dupla. Essa vida de você estar um dia perto dele, outro dia longe. Se você gostava de cantar na igreja, um dia próximo dele, outro dia curtindo o mundo. Um dia próximo dele, ele tinha que achar um jeito de processar na sua mente exatamente o que ele queria dizer para você de forma audível. Foi quando você pensou assim, ó, como é que eu vou viver sem a minha filha? Deus estava dizendo para você, Luciana, como é que ele ia viver sem você? Entende? Quando ele permite que a sua filha desapareça em algum momento, ele está dizendo para você, como é que eu vou viver sem você, garota? Ele tinha tentado isso, Luciana, de várias maneiras, mas ele não tinha conseguido. E às vezes, você que está adorando comigo, Deus vai ter que permitir tocar no que é mais precioso da sua vida, já que você não ouve de outro jeito. Ele vai ter que tocar no mais precioso para você ouvir a voz que Luciana ouviu. Como é que eu posso viver sem você? Quando a Luciana perdeu por alguns momentos a filha, ela entendeu como Deus se sente quando ela não está na presença dele. Você entendeu isso, não?
Você entendeu que foi Deus trabalhando assim na sua vida, Luciana? Entendi. Agora deixa eu te dar um conselho. Não espera perder mais nada. E nunca mais espere um apelo desse de Deus. Sabe por quê? Porque ele já fez isso aqui por você. Ó. Queridos, é ele crucificado. É ele morrendo em seu lugar. É ele assumindo o seu pecado. É ele redimindo você. É ele sangrando por você. Esse é o maior apelo que se pode ser feito a um ser humano. Não espere ele ter que tocar no seu filho ainda. Não espere ele ter que tocar na sua filha. Não espere ele tocar no seu emprego. Não espere ele tocar em você. Não espere, não precisa. A imagem do crucificado precisa ser suficiente para fazer você entender. Ele dizendo para você assim, ó, ei filha, eu não consigo viver sem você. Se Jesus não te convencer na cruz, o que mais vai te convencer? Vinícius, se Jesus não te convencer na cruz, Vinícius, aonde mais ele vai convencer? Sabe, isso é poderoso, queridos. Isso é muito poderoso. Você volta dessa viagem consciente de que você tinha que servir a Deus definitivamente porque ele te devolveu sua filha. E você realmente volta, o delivery volta, vocês começam a trabalhar de novo com o delivery, ele tinha dado uma arrefecida, começa a avançar, mas aí você toma uma decisão importante. Você vai servir a Deus, certo? E o que que você faz a partir daí? Eu começo, né, a voltar para a igreja aos sábados, mas estava frequentando, né, e aos poucos, né, eu dizia aos meus pais, todo mundo, é aos poucos, a mudança vem aos poucos. Só que tem uma parte, pastor, que a gente pulou da entrada da sala. Sim. Quando a gente volta, né, da viagem, meu tio estava em estado grave de Covid, internado, e eu fui despertada nessa semana que a gente voltou da viagem, já em casa, despertada na madrugada. E os meus pais sempre mandavam esse link da sala e eu não assistia. Dizia, não, que nada, muito cedo, não vou acordar, meu Deus do céu. E aí, nesse dia, eu disse assim, eu perdi o sono, eu vou caminhar. Né? Tinha uma praça na frente de casa, eu disse, vou caminhar. Quando eu estava pegando a roupa para caminhar, uma voz, né, dizia assim, para caminhar você vai sair agora, vai querer postar uma foto, o horário, sua mãe e seus pais vão dizer, para caminhar você soube acordar cedo, mas para assistir a sala você não levanta. E aí, foi que eu disse, não, eu não vou caminhar, eu vou assistir a sala. Aí cliquei no link, e nesse dia foi o testemunho que me tocou mais ainda, né, que foi a da irmã, que eu não lembro o nome, mas que o filho tinha caído do 15º andar da sacada, né? Tinha ido para a festa na casa de um amigo, os pais ficavam ligando, e antes dele sair, ele tinha feito o culto do pôr do sol, e os pais perguntaram, né, o que é que ele tinha de pedido para fazer, e ele pediu, assim, eu peço pela minha vida, né? E saiu. E quando eles ficaram ligando, insistindo para eles voltarem para casa, ele disse, pai, se minha mãe continuar ligando, eu vou desligar o celular, né? E aí foi quando ela adormeceu com o esposo e acordaram com a notícia, né, que ele tinha caído. E eu chorei muito nesse testemunho e me vi, né, ali, né? Eu estava afastada, meu irmão também, e eu disse, meu Deus, o que é que eu estou esperando, né, mais acontecer? E aí, a partir desse dia, eu não deixei mais de assistir a sala. Me apaixonei cada dia mais pelos sermões, pelos testemunhos, me tocavam de um jeito que eu ficava apaixonada, né?
para assistir a sala, e falava a todo mundo. Minhas amigas sabem que nesse período eu só falava da sala 57. Porém, como a minha volta estava sendo aos poucos, né? Eu era muito assim na sala, mas durante o dia, principalmente no final de semana, tinha momentos que eu gostava, né? De sair com meu esposo em alguns lugares. E aí eu às vezes ia para a igreja de manhã e de tarde, se tivesse algum aniversário, alguma coisa, eu iria e dizia, não posso ser assim também radical, né? Não posso me afastar de todo mundo assim, agora eu voltou para a igreja, tá? E aí eu acabava, às vezes, né? Foram poucas as vezes, mas eu acabei cedendo algumas vezes de tomar de novo a bebida que eu gostava, né? E nesse período foi que de novo, assim, mas foi um período muito rápido. E como eu já estava, né, aprendendo através da sala a falar com o Espírito Santo, a ouvir, né, a orar, né? E aí o Espírito Santo me incomodou, porque quando eu bebia, às vezes no final da noite, né, não terminava muito bem em questão de, às vezes, uma alteração de voz, por conta de eu e ele termos bebido e tal. Como eu falei, o pastor nunca teve agressão física, né? Graças a Deus, eu não tenho do que reclamar referente a isso. Mas eu percebi, o Espírito Santo me incomodou e disse assim, filha, faz um teste. Na semana que vem, não beba para você ver. E eu fiz esse teste. E ele bebia, eu não bebia e estava tudo bem. Finalizava a noite tudo bem. Então eu entendi que, olha, parou a brincadeira aí, Quer né? dizer quer dizer que o Espírito Santo te chamava de filha? Ai, chamava. Ele te chama de filha, né? Me chama de filha. Então você começou a falar com alguém que sempre falou com você. Isso. Comecei a conversar com alguém que Sempre. falava comigo e eu não. Você começou a falar com alguém que sempre falou com você. Isso. Ele sempre falou com você, Lu. Ele nunca esquece da gente. Só que a gente não fala com ele. Não faz diferença, entende? É um monólogo. É só ele que fala e a gente não fala nada. Aí quando essa relação se completa e você começa a conversar com ele dentro do que o Espírito Santo veio para fazer com a gente, Cristo fica muito real nessa história. Ao ponto de você não beber mais. Hoje você não vai... Você guardava o sábado cocheando entre dois senhores. Você estava sábado de manhã na igreja e à tarde numa atividade não sabática. Hoje tem jovens, escute o que eu vou lhe falar. Tem gente que chega da igreja, vai comer e vai jogar. Não é só no celular, tem gente que arma mesa de ping-pong, tem gente que pega bola de futebol, tem gente que vai para o celular, liga a televisão, tem gente que sai da igreja e vai comer em restaurante, porque não preparou nada para o sábado e acha que Deus aceita isso. Sabe? É isso, você fazia isso, porque não tinha essa conexão. E Cristo era uma imagem opaca. Mas quando você descobre o ministério do Espírito Santo, Cristo fica vivo no processo, você diz, eu tenho que casar para me batizar. Só que Vinícius ainda bebia, não era agressivo, graças a Deus, é um senhor muito gente boa, um jovem muito gente boa, mas você fala, mas como é que eu vou viver assim, né? Como é que foi essa decisão? Aí a gente, né, voltou com o delivery, e o delivery agora ia bem, mas não como no início, e principalmente a sexta-feira, né? Eu dizia, não vou, mesmo eu voltando para a igreja, entendendo que eu tenho que guardar, né, o sábado, eu não vou impor agora a ele isso, né? E aí cedia, abríamos na sexta-feira à noite. E a minha mãe ligava, né, e dizia assim, filha, aí como é que estão as coisas? Eu falei, tá mais ou menos, mãe, hoje não tá muito legal. Tinha dias que eu falava, hoje ainda não vendeu nada. E aí ela falava, né, filha, você tá voltando, né, para a igreja e tal, você tá abrindo dia de sexta-feira, né? Eu disse, mãe, mas ele não é adventista, eu não posso impor isso a ela. Tudo bem, mas faz um teste, né? Fecha na sexta e no sábado vocês vão ver. E aí eu conversei com ele, né? E ele, não, vamos fazer esse teste sim, tudo bem, para mim tudo bem, aceitou tranquilamente e a gente fez o teste. E aí eu comecei a ver, eu disse, meu Deus, é como assim, provar e verde, o provar e verde que passa, eu disse, meu Deus, então assim,
esse é o Deus que eu sirvo, ele vai começar a operar os milagres. Então, a gente começou a fechar sexta, abrir os sábados. Só que eu não sei, né, o porquê, ainda começava a ter algumas coisas que eu ficava ainda meio assim, como é que eu vou me casar? Porque eu precisava casar para me batizar, como é que eu vou me casar com essas coisas, né? E aí, algumas coisas acontecendo. E aí, eu falei, Senhor, me ajuda, né? E a gente ia para a vigília, que aconteceu na FADBA, né? Ele sabia que... Ah, sim, pastor, teve a questão de eu querer contar já esse testemunho, né? Da minha filha, do meu tio, as bênçãos da cirurgia e tal. E aí falei, pastor, eu quero contar meu testemunho. Eu falava que queria contar, mas eu dizia assim, mãe, eu queria contar depois que eu me batizasse meu testemunho. Ela, não, filha, conta logo, depois você conta de novo, conta do batismo. Falei, tá, tudo bem, vou contar. E liguei, falei com o senhor, vamos lá. Aí o senhor ligou para mim já de noite, né? E isso, sempre que eu levantava para assistir a sala, ou antes do celular despertar, ele, né, falava assim, ó, vai começar a sala, você vai perder a sala. Eu dizia, não, o celular ainda não despertou, não. Então, ele sempre me acordava, às vezes, para assistir a sala. E nesse dia que o senhor ligou, né, eu conto isso, ele realmente hoje reconhece que, nossa, o que foi aquilo, né? Quando eu subi para a parte de cima da casa para contar os testemunhos ao senhor, né, passar os áudios, quando eu desci, ele fez, o que é isso? Toda hora sobe para falar e tal. Eu falei, o pastor Wagner, da sala 57, né, ele está ajustando para eu contar o testemunho amanhã logo. E aí, pastor, eu estava em pé e quando eu olhei, ele fez assim, que pastor Wagner? Sala 57, fica aí atrás de sala 57. E quando eu vi ele falando, eu falei, não é ele. Não é ele que está falando isso. Eu disse, meu Deus. Só que assim, no momento eu me chateei, né? Fiquei muito chateada. Só depois que eu percebi que, tipo, realmente não era dele isso. Então, eu falei, como pode? A pessoa me acorda para assistir a sala, gosta da sala, vê algumas mudanças, está vendo algumas mudanças em mim e faz isso. E aí eu falei, pastor, não vai dar para contar o testemunho amanhã, vamos marcar para outro dia e tal. E a partir desse dia, eu falei assim, eu só vou contar agora o testemunho, mãe, depois que eu me batizar. E aí tinha a questão do casamento, né? Eu queria me batizar na vigília do IAN, que aconteceu no IAN, no lugar onde eu fui criada, né? Com o pastor Wagner, seria o batismo perfeito. Só que aí o inimigo disse, não vai agora, né? E por acho que alguns deslizes meus aconteceu de realmente não batizar. Nesse dia aconteceu algo muito, né? E aí, que depois desse dia, eu falei, Senhor, aí eu passei o dia orando, aconteceu da gente não ir para a vigília, né? E aí eu passei esse sábado orando muito, mas toda hora, pastor, que eu tentava entrar para assistir a vigília, acontecia alguma coisa. E aí, quando foi no domingo, né, eu conversando com meu esposo, eu falei assim, olha, se for para escolher, né, entre a gente ficar junto, eu não poder voltar para a igreja por conta do casamento, né, porque eu não quero casar com uma pessoa assim. Então, eu falei, ou a gente vai se separar, ou a gente vai casar para eu me batizar. Mas também casar com essas situações que eu não queria para o resto da minha vida, falei, também não vai acontecer dessa forma, eu não vou ter uma família de fachada, né? Apesar, pastor, que como eu disse ao senhor nos áudios, a gente era muito feliz em vários sentidos, sabe? Mas como todo casal tem aquela, né? Enfim. E aí passou a partir desse final de semana, né? No domingo após a vigília, a gente conversou, ele me pediu perdão por algumas coisas, desculpas, e a partir desse dia eu senti mesmo Deus operando no meu lar, né? Na nossa vida. Que foi quando... Deixa eu falar com o Vinícius antes de mostrar as fotos do seu batismo. Vinícius, você percebe que a sua aproximação a Cristo está melhorando a relação de vocês, trazendo mais unidade? Sim, percebo.
E essa busca sua tem sido intensa? Você tem realmente descoberto Jesus através da palavra de Deus, querido? Eu tenho sim. A gente tem o pai dela tá dando um estudo também, né, pra gente. O seu sogro está te dando o estudo bíblico, né? No bíblico, é. E a gente Então, também tem, lá na igreja tem um grupo que a gente se reúne toda semana, uma vez na semana, e domingo vai para o culto, né? uhum. Deixa eu dizer uma coisa para você, amigo. Eu vou te ver num ponto futuro. Eu disse isso para Pamela, uma menina que hoje é adventista com toda a família. Continue estudando a Bíblia com seu sogro. Porque sabe qual é o ideal, Vinícius? O ideal é que vocês todos sejam da mesma fé. E Deus vai trabalhar isso, amado. Deus vai trabalhar isso. Nesse estudo você vai conhecer coisas que você ainda não conhece na palavra, e você tomará as decisões em relação a isso. E eu, pela graça de Deus, vou mostrar agora as fotos do seu casamento de vocês, lindas fotos, e depois do batismo, e eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Vamos ver essas fotos? São fotos lindas, né? De vocês se casando e da Lu batizando, né? Nesse dia aqui. Deixa eu só voltar para onde eu estava. Pronto, estou no lugar. Só um minutinho que vai ficar tudo certinho aqui. Ai, queridos, Deus é tão paciente, sabe? Ouvindo a história da Luciana, meu Deus, eu lembrando da minha própria história, né? Como Deus é paciente conosco, como Deus busca nos alcançar todo o tempo. Olha a diferença, né? Eu não estou falando do biotipo de novo, viu, queridos? Mas da proposta de vida, né? Da proposta de vida. Aí você vê nitidamente uma menina que quer aparecer, que está curtindo o mundo, distante de Deus, e a outra não, a outra encontrou um sossego lindo em Cristo, né? Uma vida em Jesus. Eles se casam, olha que bonita cena, né? Aqui é mais uma foto do casamento. Aqui é a Lu aí preparada para o casório. Isso é uma foto deles certamente já curtindo a lua de mel em Lagoa dos Tambaquis. Que coisa linda. Aí essa galera quem é, Lu? Meu pai, minha mãe, meu esposo e minha filha. Que legal, né? Pai, mãe, família total. É dele que você está recebendo isso tudo, né, Vinícius? Dessa bênção na nossa vida, esse presente de Deus. Ele é o seu padrasto, né, filha? É. Olha que legal, isso é muito lindo. Mas o teu braço, eu não quero mais sair, não quero mais sair. A Lu louvando na igreja. E esse dia aqui foi feliz demais, né, Lu? Foi. Esse foi o dia do seu A minha batismo. avó. Sua avózinha, que está recebendo estudo bíblico. Isso. E como é que é o nome do pastor que te batizou? Marcelo Torres, e ele veio do IAN, pastor, para fazer o meu batismo e o do Levi, né? Ele conhece os pais, e aí ele veio. Eu disse, meu Deus, trouxe até um pastor que me conhecia quando eu era pequenininha. Essa foto, Lu, eu queria que você me dissesse qual foi a influência da sala na tomada do seu batismo. Foi importante conhecer a sala? Ela te ajudou a ir para esse lugar tão importante? A sala revigorava, pastor, as minhas forças, a minha fé, né? E não me deixava desistir, desacreditar que um dia todo esse meu desejo, esse sonho, né, iria se realizar. Inclusive, a gente, quando falava em casamento, ele dizia, não, a gente é casado. Eu falei, meu Deus, sonho de casar já foi, né? Adormeci, praticamente tinha morrido. Mas Deus realiza aquele sonho adormecido. Ele promete, ele cumpre, né? E ele, nesse decorrer de preparativo para o casamento, vinham as dificuldades. Meu pai falava, filha, quando a gente deu a entrada, ele fez, filha, agora ora mais. Se você já vem orando, ora mais, porque o inimigo vai fazer de tudo para esse dia não chegar. Esse camaradinho aí, né? Te dando esses conselhos.
Ele é o professor, né, da Bíblia na igreja. Ele é o professor, ele dá estudos, né, dia de domingo na Hoje igreja. você, obviamente, não deixou de assistir, de frequentar a sala. Você tem uma dificuldade, como vocês têm um delivery que funciona boa parte da noite. Você disse que um dos seus desafios é estar na madrugada, porque você dorme tarde por conta da função e gosta de estar à sala na madrugada, mesmo que você, quando não consegue, você vê depois. Mas o seu grande desafio é estar aqui na madrugada, porque você gosta Porque de o estar. diferencial é na madrugada, né, pastor? Eu me lembro perfeitamente na vigília, numa das nossas vigílias, que eu passei pela casa onde vocês estavam. Todo mundo numa sala de camiseta, numa festa grande. Me lembro por causa da cor da camiseta que você está usando. É, Estava todo mundo foi a primeira vigília que a na gente primeira assistiu na vigília. Estava casa. todo Foi. mundo, uma sala cheia lá, vocês frequentando. Deixa eu voltar a falar com o Vinícius um pouquinho mais. Vinícius, continue estudando a Bíblia, amado. Continue estudando a Bíblia. E seja fiel à palavra. Você não deve ser fiel a mim, pastor Wagner, você não deve ser fiel à Sala 57, você não deve ser fiel ao seu sogro, mas você deve ser fiel à palavra. Se o seu sogro estiver com a palavra, então esteja com o seu sogro. Se a sala estiver com a palavra, esteja com a sala. Se o pastor Wagner estiver com a palavra, esteja com o pastor Wagner. Mas é a palavra quem deve orientar a sua vida, amado. Viu? Muito obrigado por isso. Ele guarda a sexta, pastor. Eu digo a ele que ele já é um adventista e não sabe. Porque antigamente, dia de sexta, ele, né, chegava ao trabalho, ia ficar com os amigos um pouquinho, e hoje ele vem para casa, a gente realmente fica juntos, né, que era uma das questões do passado, que eu dizia, meu Deus, ele chega final de semana, nem que ficasse ali na esquina de casa, mas ele queria estar com os amigos também, né, e aí eu dizia, ele é ausente no final de semana, assim, eu não quero, né, Aí agora ele, final de semana, na sexta, ele fica com a gente, né? Fica em casa, fica em família. Sábado também. Às vezes ele vem, resolve alguma coisa de manhã e vem para casa e dorme de tarde e diga, tá gostando de ser adventista, né? Aproveitando o sábado deleitoso para descansar, porque à noite a gente trabalha. Então, pastor, eu agradeço muito a Deus, né, por essas bênçãos. E um detalhe também, quando eu falei que Deus realiza sonhos, eu não poderia deixar de contar isso, que quando nós conhecemos o meu padrasto, logo depois, assim, eu disse, eu quero ter o seu sobrenome. Eu queria, né, adicionar o sobrenome dele, ou tirar outro e botar o dele. Ele falava, filha, não é assim e tal. E eu era o quê? Eu tinha 7 anos, quando eu tinha esse desejo. E entendi que não era tão fácil assim e deixei para lá. E quando eu conheci Vinícius era Barbosa, que era o sobrenome que eu queria. Eu falei, meu Deus, preciso casar para ter esse Barbosa. Minha filha nasceu e se tornou uma Barbosa. Eu disse, você é neta legítima, né? E eu digo, só eu que ainda não sou Barbosa. E entendo hoje que Deus não deixou a gente separar também por conta disso. Filho, eu vou realizar o seu sonho de ser Barbosa. Calma, né? E hoje eu sou uma legítima Barbosa, porque a gente que se casou, né? Para você entender bem, a Luciana não vive com seu pai biológico. Isso. O Eliata, que está nos assistindo aqui agora, adorando conosco, ele é o padrasto. Ele entrou na vida da Lu Eu tinha 4 anos. E assumiu literalmente a paternidade. Só que a Lu não tinha o nome dele e queria ter. E o Eliata dizendo, filha, esse negócio é um pouco... Até que vem o Vinícius, e o Vinícius tem o sobrenome do Eliata. E quando ela casa com o Vinícius dá o nome do padrasto. Como Deus é perfeito, né, pastor? Não é? Deus cuida da gente, Luciana, nos mínimos detalhes. Tudo para salvar a gente. Mas deixa eu repetir e terminar este testemunho, lembrando do que eu disse para vocês, e você que está me assistindo agora, adorando conosco. Deixa eu dizer, não fica cocheando entre dois senhores, não. Não fica entre Deus e o mundo. A Lu viveu boa parte desse tempo da vida delas correndo sério risco de morrer.
eternamente. Não deixa Deus ter que tocar em coisas especiais da sua vida para você, de repente, acordar sentindo dores desnecessárias. Ele sentiu as dores por você. Você não precisa sentir uma dor adicional para acordar, que você precisa entregar a sua vida toda a Deus. Você não precisa passar por essas dores. Mas se você tiver que passar, Deus vai permitir para salvar você, ou pelo menos para fazer um apelo mais agudo, para ver se você ouve. Você que está adorando comigo aqui, esta imagem não te impressiona? Eu não quero colocar fundo musical aqui agora. Eu não quero nem falar agora. Eu vou ficar em silêncio. Eu peço que você olhe para essa imagem. Não é Cristo. Eu sei que é um filme, mas isso aconteceu com ele. Se você não sabe, Jesus foi julgado à noite. E nenhum homem pode ser crucificado à noite, segundo a lei daquele período. Então ele passa uma noite inteira apanhando, se você não sabia. Antes de ser chicoteado no outro dia, maltratado, surrado, antes de carregar a cruz para o Calvário, deixa eu te lembrar uma coisa. Jesus, essa figura humana em que encarnou, ele passou uma noite apanhando de soldados brutos e fortes. E Jesus não reagia. Você acha que esse rosto é um exagero? Ficou pior, viu? Ficou pior. Eu vou ficar em silêncio agora. E vou pedir para você olhar para essa cena e decidir o que você vai fazer com a sua vida. Se você vai continuar cocheando entre dois senhores, ou você vai entregar a vida plenamente a Ele. Deixa Deus falar para você no silêncio agora. Tá bom? Deixa eu só fazer uma coisinha importante aqui. Deixa Deus falar com você agora no silêncio, tá? Olha para essa imagem. Santo Deus e Pai, eu sei que não é Jesus. É um filme, eu sei. É um filme, é uma encenação. Mas aconteceu com ele. E não foi assim, não, foi pior. E não foi uma morte comum, foi a morte eterna. Não foi um castigo comum, foi o castigo da morte eterna. O crucificado, Jesus Cristo, precisa nos convencer de que Ele é o único caminho, a única verdade, o único lugar onde existe vida verdadeira. Lá no tanque de Jacó, quando ele encontra uma adúltera, uma mulher já completamente destituída de fé e esperança, ele olha, eu te pedi água, mas eu tenho uma água que se eu te der vai jorrar dentro de você como um rio. Jesus é o único que tem a vida. Jesus é o único que tem vida. A Luciana era encantada com coisas do mundo, roupas, brincos, bebidas, se expor em shows e etc. Isso a separava de Deus. E eu, o que é que me encanta? O que tem me separado de Deus? O que tem me levado para distante dele? Será que a imagem dele crucificado não é suficiente? Será que a crucifixão dele, será que o sofrimento dele na cruz, a encarnação dele, sua ressurreição, seu ministério no santuário, sua promessa de retorno, de um mundo eterno perfeito, de vida plena com ele, será que isso não é suficiente? Será que ele vai ter que tocar em nossos filhos? Será que ele vai ter que tocar em nosso corpo? Será que ele vai ter que tocar em nosso emprego? Será que ele vai permitir que eu perca meus movimentos? O que Deus vai ter que permitir para a gente se entregar? Nessa manhã, ó Deus,
nos ajuda a reconhecer Jesus como nosso único Salvador. Porque ele não virá assim como sofredor mais. Quando ele aparecer de novo na cena, ele será o Rei glorioso, em seu trono de majestade. Aí não mais para andar entre os homens, mas ele virá buscar aqueles que acreditaram nele e que o sacrifício dele foi suficiente para uma entrega total. Que nós sejamos esse povo. Eu não sei o que está acontecendo agora do outro lado. Talvez tenham pessoas ajoelhadas, pessoas no trânsito, pessoas se deslocando. Eu não sei em que situação quem está ouvindo essa oração está, ó Deus, mas por favor, Espírito Santo, visita cada lugar desse. E quem vai ver essa reunião depois, e trabalha no coração do teu filho agora. E diga para ele, como é que eu vou viver sem você? Deixe de teimosia. Como é que eu vou viver sem você? E ele disse isso para Luciana. Ela se batizou. Hoje está com Vinícius, casada, cuidando da Júlia. O Vinícius está recebendo estudos, se aproximando de Cristo. Ó Senhor, esta casa já é totalmente do Senhor. E louvado seja o teu nome por isso. Agora nós vamos sair, Senhor, para as atividades do dia. Hoje é um dia diferente para todos nós brasileiros. Que o Senhor proteja-nos a todos e nos dê consciência religiosa. Obrigado pelo seu amor e sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pode ativar seu som de novo, Lu? Um dia chegou do testemunho. Acredito, Vinícius e Lu, que foi no dia certo, na hora certa, porque o Senhor move todas as coisas para nos abençoar. Amém? Amém. Eu amo vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês, Vinícius, Lu e Júlia, são a parte visível de Deus e eu creio muito mais em Deus porque vocês existem. Obrigado por estarem sempre na sala, tá bom? Deus te abençoe e você tenha um grande dia na presença de Deus, tá? Amém. Obrigado, pastor. Bom dia. Tamo junto. Um grande abraço. Um grande abraço aos seus pais e à vozinha que está assistindo conosco. Tá bom, obrigada. Que coisa, né, irmãos? Que apelo poderoso, né? Tô vendo a Janetinha pensando ali. Janetinha, apelo poderoso do Senhor, né? Janete está ali com a gente. Vou mostrar alguns de vocês agora adorando com a gente. Ó. Olha a Janetinha lá. Janetinha linda, nossa moderadora da sala. A Keila está ali adorando com a gente também. Que linda a Keila adorando com a gente. Coisa boa, né? A Axa deixando Deus falar forte no coração dela. Que lindo, né, Axa? Obrigado por estar sempre aí, viu? Adorando com a gente. Veja como a Flávia está. Acho que o nome dela não é Flávia, mas está no telefone Flávia Alencar, ou é o esposo, alguém da família. Pensativa no que ela acabou de ouvir, né? Nossa moderadora amor, Miriam, tá aí, ó. A Dodorazinha acompanhada hoje, ó, que lindo. Ó, a Dodorinha acompanhada hoje, ó. A nossa moderadora Joana, tá aí, vivendo uma experiência. Falei com o Joana outro dia no telefone. Eu podia mostrar muito de vocês hoje, né? Mas só um pouquinho para vocês entenderem o que acontece do outro lado, a Isabela com a família. Coisa linda. Linda. De novo, um pouquinho mais de cor baixo aí para vocês. Testemunho lindo dessa menina. Obrigado por você existir, pela sala ter sido uma influência poderosa para você se batizar. A gente fica tão feliz quando a sala alcança batismos e rebatismos, viu? A gente fica muito feliz. Muito bom. Muito bem, queridos. A Júcia ali, a mulher de oração, intercessora poderosa que ora sempre por essa sala. Samiazinha teve a alegria de encontrar alguém da sala essa semana, né, Samia? Tiveram juntos aí, foi benção. Já me fofocaram, viu? Fofoquinha celeste. Ó, Giovani aí, ó, Giovani.
Giovani, o que a gente faz agora mesmo, depois de ter orado, se abençoado, nós vamos desaguar, mas antes tem um negócio, né? Bom dia com... Bom dia com alegria! Bom dia, Lu! Bom dia, Feliz! Bom dia, com alegria, povo de Deus, Bom dia, linda! 57, minha paixão. Cicaneiro, Itararé, tá indo voltar aí, Um pouquinho, Magna, deixa eu entender onde é que você está agora. Abre aí seu áudio. Deixa eu falar com a Magda, tá? Não abre o seu áudio, não. Pode abrir o seu, Magna. Abri. Bom dia, pastor, bom dia. Que legal, né? Você está onde agora? Em que Eu estou em estado? Guarulhos, pastor. Eu moro em Guarulhos, estou aqui na minha casa. Que legal, hein? Guarulhos, São Paulo. Sábado passado, eu fui em São José, que teve um evento do NASP à noite, e o pastor Rodrigo Silva pregou, esteve lá de manhã, né? E eu tive a alegria de ir na mesma igreja que o pastor Leidivan estava. Então, eu assisti a lição da Escola Sabatina com ele, foi muito emocionante. Encontrei uma outra irmã que assiste a sala também. Então, eu amo vocês. Ai, como gostoso. Muito bom, muito bom. Você já está na sala há quanto tempo, filha? Pastor, eu entrei na sala, em fevereiro fez um ano. Eu entrei um ano retrasado. Por quê? Foi em 2020. Vai fazer 2 anos. Já vai fazer, agora, no próximo fevereiro, vai fazer 2 anos que eu estou na sala. Obrigado por estar sempre aí, viu? Apoiando a sala e fazendo o que a gente precisa para que essa sala alcance o objetivo. Eu tenho transmissão, sempre falando para os irmãos, sempre que posso na igreja, que a gente tem a oportunidade de falar lá no Ministério da Mulher, nos grupos de oração, a gente vai dando assim pitadinhas, né? Bem suaves, para que as pessoas também tenham essa oportunidade de relacionar com Jesus, com o Espírito Santo, de uma maneira que em 50 anos eu não aprendi. Olha embaixo, não, em cima. Ô, servo de Deus, pare aí de falar que tá passando seu áudio bem para aqui, presta atenção. Magna, eu quero conhecer o seu testemunho, né? Já tem um bom tempo que você não vou ouvir nada, eu já falei na sala. Ah, já? Já. Lembra que a gente conversou sobre os bichinhos? Eu tenho... É tu, serva de Deus! É isso mesmo, crente. Ela tem um ministério... Bênção pura sem mistura, foi ele que conversou comigo. Que legal, é legal demais. Estou aqui toda desarrumada, pastor do céu. Nada, levantei. Tá chique, irmã, tá chique. Que maravilha. Obrigado pela presença de sempre, viu? Uma bênção, amo vocês. Nós também amamos. Tá lindinha, minha flor. Aí, ó, tá lindinha, minha flor. Bom dia com alegria, meu povo! Vambora! Bom dia, linda! Foto linda aí atrás! Gostei desse pano de fundo aí, Rosiné. Ficou legal, hein? Ficou legal demais. É o senhor bonitão aí atrás. Aí, tá vendo? Rosiné e Miriam lá, tá vendo? Bom dia. Rosiné e Miriam, esse encontro E a nosso. Miriam linda aí do seu lado, pastor. Bom dia. Perfeitamente. Família Família feliz, família 57. É quando a gente se encontra, é uma felicidade. Eu quero um quadro desse também. Abra o microfone. Eu quero ela de Hoje é domingo. Liga agora não. Maurílio, meu fofinho. Jesus! Abençoe você. Pastor, manda